Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4, versículos 13 a 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar juntos. Senhor, esse momento da leitura e da reflexão da Tua Palavra é um momento que nós cremos que o Espírito Santo do Senhor fala profundamente conosco. Que o nosso coração não seja um empecilho para resistir àquilo que o Senhor quer falar a nós neste momento. Eu peço, Deus, que eu, Gustavo, não seja, Deus, um empecilho, com todas as minhas limitações, fragilidades, defeitos, para fazer aquilo que o Senhor quer falar e fazer na vida de todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. E eu peço isso, ó Deus, para a glória do nome do Senhor e para a edificação da Tua igreja que se reúne neste momento. E a nossa oração é feita no nome santo de Jesus. Amém. Assim como eu, é muito provável que você tenha a tentação de querer controlar as coisas. Existe uma música muito conhecida dentro da cultura brasileira, que é chamada Aquarela. Essa música, as suas últimas frases diz assim: e o futuro? O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, não tem piedade, nem tem hora para chegar, e sem pedir licença muda a nossa vida e depois a convida a rir ou a chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo aonde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Quem pode controlar o futuro? Quem de nós imaginava que nós iríamos passar por este momento que estamos passando hoje? Há 2 semanas atrás, há 1 semana atrás. Esse controle não é nosso. Nós não temos esse controle. Quem poderia prever o dano causado por este vírus? Dano financeiro, dano familiar, dano social, dano econômico, dano até mesmo nos aspectos que são do nosso lazer e do nosso descanso. Todos nós estamos sendo afetados.
centenas de milhares de pessoas infectadas. O quadro ainda tende a piorar. Milhares de pessoas já morreram, provavelmente outras ainda morrerão. O que essa pandemia revela para nós? Nós podemos fixar os nossos olhos apenas nesse quadro negativo, ruim e destruidor que o nosso mundo passa. Agora, existe uma outra perspectiva que pode nos ajudar a entendermos quais são as revelações que esta pandemia traz para nós que somos cristãos. Pastor, será que tem alguma coisa de bom que isso traz? Certamente existe algo de bom em tudo isso que está acontecendo. Então eu quero trabalhar com você nesse momento duas revelações e duas implicações que nós temos em tempos de pandemia. Isso que está acontecendo conosco no dia de hoje, que está acontecendo conosco no dia de hoje. Percebe? Esse texto escrito por Tiago, a carta de Tiago, ela é marcada por uma praticidade muito grande, muito evidente. Então, esse texto, ele é como o desvendar de algo óbvio que todos nós temos na nossa frente. O primeiro aspecto desse texto que nos ajuda a compreender algumas revelações em tempos de pandemia é o que ele diz no versículo 13. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Hoje, existe planejamento para tudo, para tudo. Planejamento financeiro, planejamento empresarial, planejamento eclesiástico, planejamento pessoal, planejamento no próprio governo, planejamento em todos os níveis. E isso é bom. Isso não é um aspecto ruim da nossa vida. Nós devemos mesmo nos planejarmos. Isso faz parte da prudência, do zelo, de um olhar coerente com a própria vida, de entender que o hoje não é o fim, mas existe um amanhã. O que exatamente, então, Tiago está combatendo nesse texto? O que ele está dizendo é que o planejamento, ele é um plano. Ele é um plano sujeito a intempéries, a situações, a circunstâncias. Nós não determinamos os nossos planos e as suas execuções. Nenhum de nós consegue prever tudo o que vai acontecer. Nós prevemos poucas coisas. Por exemplo, você faz seguros? Você tem seguro para a sua casa? Você tem seguro para o seu celular? Você tem seguro para o seu carro? Você tem seguro da sua empresa? Você tem um seguro para você, que é o seguro de vida, que não é seguro de vida, né? É seguro de morte, porque quem vai usufruir não é você, é um seguro para outros que vão ser impactados com a sua morte. Faz seguro? Ok, isso é prudência. Agora, esse planejamento não significa, em última instância, que ele vai acontecer. Nós não dirigimos o nosso destino. Nós não determinamos o nosso amanhã. Isso está além das nossas mãos. Nós não temos o controle e o domínio sobre isso. E esta pandemia que infecta o mundo revela isso para nós. Quem é você para determinar o que vai acontecer amanhã? Isso não está nas nossas mãos. Isso não nos pertence. Eu traço apenas um rascunho de onde eu desejo ir e para onde eu quero chegar.
Agora, esse rascunho, ele está sujeito a alterações. Percebe? Tempos de pandemia traz esta revelação. Nossos planos não estão sujeitos a nós. Neste momento, quem diria que a nossa economia sofreria um baque como esse? Na última semana, a Bolsa de Valores cai 15,63%. Poderia ter chegado a 30% se ela não reagisse como reagiu na sexta-feira. O real já se desvalorizou frente ao dólar mais de 20%. Escolas antecipando as suas férias. Eventos sendo cancelados. Fórmula 1, feiras, shows, igrejas suspendendo algumas programações e modificando os formatos dos seus cultos, que é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Não diga que a igreja de Vila Mariana cancelou o seu culto. O culto está acontecendo agora, neste momento, e vai acontecer hoje às 19 horas. Percebe? Quem diria que isso fosse acontecer? Nenhum de nós. E nós, diante disso tudo, estamos armados com um frasco de álcool gel, achando que isso vai nos proteger. Eu nunca lavei tanto as mãos em toda a minha vida. Nunca. Né? A gente fica com receio de encostar em tudo, né? Nós estamos aqui com umas 10 pessoas aqui, a gente está se cumprimentando à distância, né? Igual estou cumprimentando você aí na sua casa agora, à distância, né? Isso mostra para nós que nós não temos o controle. Não está em nossas mãos o controle. O planejamento é bom? É bom. Mas é besteira você achar que você controla tudo. Besteira. Segunda revelação que o texto nos ajuda a compreender em tempos de pandemia, fazendo essa associação do que Tiago disse e do momento que nós estamos vivendo. A nossa fragilidade e a nossa finitude. O versículo 14 diz assim: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A duração da vida é breve, ela é incerta, ela é motivo para nós termos, assim, algumas inseguranças? Claro que é. Em tempos como esse, nós nos sentimos inseguros. E em tempos como esse, a nossa vulnerabilidade, ela é revelada. Pastor, a expectativa de vida só tem aumentado. É provável que as pessoas que estão nascendo nessa década, que elas alcancem 120 anos de idade, vai morrer. Pastor, e se um dia alcançar 130, vai morrer. Essa é uma realidade que nenhum de nós escapa. Não está em nossas mãos a eternidade. Não está nas nossas mãos o controle da nossa própria vida. Quantas histórias talvez você conheça de pessoas que perderam a sua vida, independente das suas atitudes, sem ser intencional. A estrada mais segura do Brasil, 4 pistas, canteiro no meio, isolado. O que impede de um carro desgovernado sair do outro lado e acertar você aqui?
não temos o controle. A nossa vida é como uma neblina. Tem a sua função e vai passar. Vai terminar. Nós vamos morrer. Pastor, e a eternidade? A eternidade é aquilo que está no controle de Deus e é o que Ele faz, não o que eu faço. O que eu faço é a tentativa fútil e vã de achar que eu sou imortal. Besteira. Em situações como essa de pandemia, se revela para nós a nossa finitude e a nossa mortalidade. Para quem vai todo o dinheiro que você acumula? Para quem vai todo o conhecimento que você adquiriu? Para quem vai todo o legado que você deixou? Não vai ficar com você. Outras pessoas se beneficiarão. Em tempos como esse, a nossa finitude, a nossa fragilidade, ela é revelada. Agora, eu quero conduzir você a entender duas coisas que o texto nos incentiva a sermos e a vivermos e praticarmos, como é a tônica da carta da Epístola de Tiago, uma carta prática. No versículo 16, ele diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Primeira atitude prática que nós devemos ter em tempos de pandemia, em que a morte ronda, em que o terror surge, em que os medos e os temores estão completamente visíveis e parece que sussurrando aos nossos ouvidos, não tenha um posicionamento arrogante diante de tudo isso. Isso é maligno. Você não está no controle. Você não está no controle de quase nada. Quase nada. Não tenha pretensão de ser autônomo em dias como esses. Em dias assim, nós precisamos nos arrepender dessas atitudes de controle e de autonomia que nós desenvolvemos. Isso não é característica de uma pessoa forte e segura. Isso é o que Tiago diz no versículo 4 ou 5 deste capítulo, que Deus dá a sua graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Atitudes como essa, em tempos como esse, a única coisa que nós ganhamos é a resistência do próprio Deus a nós. Porque o que o Senhor espera de nós é humildade. Por isso, irmãos, é inadmissível uma insensibilidade diante de situações como essa. Por exemplo, igrejas que não estão considerando esse momento, que não estão entendendo que esse momento, ter culto online, pastor, eu não tenho estrutura. Irmão, abra o seu celular, faz uma transmissão ao vivo na sua página do Facebook. Você está fazendo um culto online com o seu povo. Igrejas que não tomam posicionamento como esse, não estão entendendo a gravidade da situação. E possivelmente estão caindo no erro e na falha
de entenderem que um posicionamento duro e rígido, não, nós somos do Senhor, isso não nos atingirá. A fé caminha com a prudência, a fé não caminha com a burrice, a fé caminha com a prudência. Esse é o caminho da fé. A atitude prática que nós temos em momentos como esse é: Senhor, eu não tenho controle de tudo, eu não tenho controle do amanhã, eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não posso ter uma atitude arrogante, jactante, porque isso o Senhor rejeita. A segunda característica prática que esse texto traz para nós é: centralize, foque, concentre-se naquilo que realmente importa. O versículo 15 diz assim: em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A soberania de Deus, ela é um conforto para aquele que crê. Ter a consciência de que Deus tem os princípios mais importantes e valiosos para a nossa vida, ela é uma atitude de focar e centralizar e se preocupar com aquilo que realmente importa. Percebe? Hoje essas palavras, se Deus quiser, elas são palavras que aparecem assim: ah, pastor, elas são prosaicas, são antigas, são piegas, pastor, isso é meramente um discurso, virou uma gíria. Ah, se Deus quiser, se Deus quiser. Transforme essa expressão em algo que realmente importa. Se Deus quiser, está acima de tudo aquilo que nós queremos. Se Deus quiser, está acima de tudo aquilo que nós fazemos. O se Deus quiser está acima de tudo aquilo que nós desejamos. Se Deus quiser. Em tempos como esse, se sujeite conscientemente que Deus pode não querer algumas coisas que você quer. E que você pode querer algumas coisas que Deus não quer, ou que você não quer algumas coisas que Deus quer. Isso é o que realmente importa. Se sujeite a essa vontade de Deus. E o versículo 17, Tiago encerra esta perícope, esse bloco breve de ensino, dizendo assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A responsabilidade agora do cumprimento é nossa. Isso é algo que Deus nunca vai fazer por mim e nem por você. Isso o Senhor não vai nos ajudar no sentido de pegar as nossas mãos e fazer e realizar. Não vai. Isso é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. Em tempos de pandemia, nós precisamos fazer o bem. Fazer o bem inclui você tomar as medidas protetivas que lhe cabem. Está resfriado, está doente, nariz escorrendo, está com febre. Não frequente locais públicos. Você não está fazendo bem. Isso não é bom que você está fazendo. Mantenha-se na sua própria residência. Viajou para o exterior, cumpre aquilo que o governo está recomendando. Fique na sua casa. Espere o tempo de incubação passar. Se não houver sintomas, você está liberado. Cumpra a sua higiene.
nas suas tosses, espirros e tudo mais. Hoje, isso é fazer o bem. Amanhã, isso é fazer o bem. O bem para uma nação, o bem para uma cidade, o bem para uma instituição, o bem para uma igreja, o bem para um momento de lazer. É isso. Agora, não é somente isso. O fazer o bem também está sendo revelado por meio desta pandemia, com coisas que estão sendo colocadas no seu devido lugar e que significa fazer o bem. Eu quero pedir a permissão agora sua para poder fazer uma leitura de um texto que, até onde me chegou a informação, circulou na Itália, escrito por um psicólogo chamado F. Morelli. E ele diz assim: em um momento histórico em que certas políticas discriminatórias estão surgindo em todo o mundo, aparece um vírus que nos faz experimentar que num piscar de olhos nós podemos ser essas pessoas discriminadas. Aqueles que não têm permissão para atravessar fronteiras, aqueles que transmitem doenças, mesmo sendo caucasiano, ocidental, loiro, dos olhos azuis, com todos os tipos de luxos baratos que nós temos ao alcance, nós nos tornamos essas pessoas discriminadas. Isso é um ponto interessante para a nossa reflexão, de fazer o bem. Eu só sei que desde quinta-feira, sexta-feira, sábado e hoje, eu ainda não ouvi nenhum espirro, não ouvi uma tossida aí por onde eu ando. Está todo mundo se segurando. Porque se alguém espirra em algum local público, é linchado hoje. Políticas que o vírus está trazendo como possível alcance a todos nós. Numa sociedade, ele continua, numa sociedade baseada na produtividade e no consumo, na qual passamos 14 horas por dia correndo, não sabendo muito bem para onde, sem descanso, sem pausa, de repente surge esse vírus e nos força a parar. Tudo fechado. Vai parar. Recolhidos em casa, dia após dia, contando as horas em um período do qual perdemos o valor, se não for medido em algum tipo de remuneração ou dinheiro. Ainda sabemos como usar nosso tempo sem uma finalidade específica? Isso me faz lembrar muito a orientação de Deus ao seu povo do mandamento do descanso. Olha que interessante. Um vírus ensinando homens e mulheres a pararem. Parar, descansar, é uma atitude boa, santa, digna. É o cumprimento de um mandamento. E nós estamos sendo forçados a fazer isso. Ele continua, no momento em que pais, por motivos maiores, costumam delegar os seus filhos a outras pessoas ou instituições, o coronavírus força as escolas a fecharem as suas portas e nos obriga a buscar soluções alternativas. Como? Colocar pais juntos dos seus filhos. Isso é uma solução alternativa. Colocar pais junto aos seus filhos. Um vírus está nos obrigando a sermos família novamente. Percebe? Seu filho está aí sentado com você no sofá? Não está? Olha o valor
Olha o valor de situações como essa em fazer o bem. Numa fase social em que o pensamento sobre si mesmo se torna uma norma, esse vírus nos envia uma mensagem clara. A única maneira de sair disso é fazer ressurgir em nós a sensação de ajuda ao próximo. Eu não desenvolvo uma vida centrada em mim mesmo. Existe um outro que deve ser olhado. Ajuda ao próximo de pertencer a um coletivo, ser responsável, fazer parte de algo maior, que por sua vez é responsável por nós. E ele conclui dizendo assim: vamos parar de procurar culpados ou nos perguntar sobre por que isso aconteceu e começar a pensar sobre o que podemos fazer com tudo isso. Todos temos muito em que refletir e nos empenhar. Com o universo, as suas leis, parece que a humanidade já está bastante endividada. Agora, se essa epidemia está chegando para nos explicar isso, o preço é caro. O que nós sabemos a respeito de tudo isso? É que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Então, em tempos de pandemia, nós temos algumas revelações bíblicas. Volte os seus olhos para o que realmente importa. Planeje sim a sua vida, planeje o seu amanhã, mas considere a possibilidade de que Deus em qualquer momento pode mudar os seus planos em favor dele e para o seu bem. Viva a sua vida se sujeitando a Deus como expressão sua ao seu Criador. Afaste toda a rigidez e arrogância que reside em cada um de nós, porque Deus rejeita essa atitude. Centralize naquilo que realmente importa e faça o bem como expressão de amor ao nosso Deus.